Irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui me encontro para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Eu queria ler uma passagem na Bíblia que se encontra no livro de Êxodo, Êxodo capítulo de número 3, a partir do versículo de número 9. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz dessa forma, Êxodo capítulo 3, versículo 9 em diante, que diz dessa forma: E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado, louvado seja Deus, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, esta palavra que veio agora ao nosso coração nos traz um grande ensino. Louvado seja Deus. Deus fala com Moisés no meio de uma sarça. Aqui fala da chamada de Moisés para uma responsabilidade de tirar agora os filhos de Israel que estava sendo oprimido pelos egípcios. Desde muitos anos que os filhos de Israel estavam ali escravizados, estava sendo escravo do povo do Egito, e era um espaço muito extenso já, aproximadamente 430 anos eles já estavam ali na servidão, ali sendo escravo do povo egito. Mas todos os dias os filhos de Israel clamavam ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque e ao Deus de Jacó. Por isso Deus agora chama Moisés e tem uma conversa com Moisés no Monte Horebe. Diz aqui a palavra, ele vai dizer, que nós lemos no versículo 9, Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também eu tenho visto a opressão porque os egípcios lhe oprimem. Então Deus estava contemplando tudo que se passava no povo de Israel. Então Deus ouviu o seu clamor, viu o seu sofrimento, e agora Deus vai agir, vem em favor dos filhos de Israel. Diz a Bíblia que agora ele chama Moisés para esse trabalho, para tirar o povo do Egito ali da escravidão, o povo de Israel da escravidão ali pelos egípcios. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção nesta palavra que nós vemos aqui, que Moisés ele disse: Quem sou eu aí a Faraó, né, e lá tirar o povo de Israel de lá? Quem sou eu? E Moisés botou assim uma pouca dificuldade, porque Faraó, né, um grande homem, rei, Faraó ali no Egito, mas agora Moisés se vê pequeno diante do Faraó. Mas Deus ele disse para Moisés: Eis quando for, eu estarei contigo. Não te preocupas, eu vou estar com você. Louvado seja Deus. E Moisés ainda diz assim no versículo número 13: Eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual o seu nome? Que lhes direi? Então Moisés perguntou: Quando eu chegar lá e dizer para eles que o Deus de vossos pais me enviou a vós, eles vão perguntar o seu nome. O que vou dizer? Aí Deus vai e fala no versículo 14
E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais ainda: diz aos filhos de Israel que o eu sou me enviou a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho essa passagem aqui, que Deus fala para Moisés, eu sou, está com letras maiúsculas. Então veja Deus agora se identificando para Moisés como o grande eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu vejo Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, lá no livro de João, capítulo de número 8, que Jesus começa ali a ensinar e a falar, e alguns fazem algumas interrogações e perguntam a Jesus. Nós vamos ver aqui no capítulo 8 de João, capítulo 8, a partir do versículo 53. Vamos ver aqui o que é que Jesus fala a respeito disso. Ele vai dizer assim, ó, versículo 53. És tu maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te faz fazer tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês observaram o que Jesus falou? Ele disse que antes que Abraão existisse, Jesus disse, eu sou. E é a mesma identificação que Deus fez para Moisés há muitos anos atrás, dizendo para Moisés: diz ao povo de Israel que o eu sou enviou a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Dá a entender que Jesus, ele é o próprio Deus, porque no livro de João, no capítulo 1, vai dizer dessa forma: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. É o mesmo que aparecia como anjo do Senhor na antiga aliança. Louvado seja o nome do Senhor. E é o mesmo que falou lá no Monte Horebe para Moisés. Agora Jesus estava ali se identificando também para os judeus, que antes que Abraão existisse, eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver no Evangelho de João muitas passagens também que mostram que Jesus fala sempre a palavra eu sou. Se nós abrir aqui a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, no versículo de número 35, olha o que Jesus disse. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então Jesus se identifica sempre como um grande eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu abro a Bíblia aqui, em João capítulo 8, versículo 12, Jesus novamente ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 10 de João, ele vai falar também novamente aqui no versículo 14. Ele disse: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Veja só aqui o eu sou em
quase todo o capítulo aqui, em quase toda a passagem no Evangelho de João. O eu sou. Quando eu abro aqui no capítulo 11 de João, versículo 25, olha o que é que Jesus falou. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja só, Jesus ele falou para os judeus, disse que antes que Abraão existisse, eu sou. Louvado seja Deus. Olha o que é que Jesus fala em João 14,6. Ele vai dizer dessa forma: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus se identificando como o grande eu sou. Veja só aqui em João capítulo de número 15, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Toda vara que está em mim que não dá fruto, ele tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus ele está dizendo que eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Apocalipse, capítulo 22, que é no final da Bíblia, já no livro das revelações, no final de tudo, veja só o que é que Jesus fala também aqui. Louvado seja Deus. Capítulo 22 de Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 13. Jesus, o que é que diz? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele se identificando como o grande eu sou, como a mesma identificação que Deus falou para Moisés no Monte Horebe. Diz aos filhos de Israel que eu sou. E diz mais a eles que o eu sou enviou a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos crer em Jesus Cristo, que é Ele que é o nosso Salvador, é o nosso libertador, é o nosso redentor, é o caminho que nos conduz aos céus, é o nosso alimento, é a fonte da água viva, Ele é a videira verdadeira, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é a porta do curral das ovelhas. Então, meu querido e amado irmão e minha irmã, Jesus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro, o princípio e o fim. Louvado seja Deus, que esta palavra possa entrar no teu coração e que nós possamos acreditar e crer que Jesus, Ele é o nosso Salvador, libertador, redentor, Ele é o grande eu sou. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus.